O conselho que você quer ouvir pode destruir a sua vida. Já ouviu aquele tipo de pessoa que vai às vezes, o sujeito vai no médico, o médico não diz o que ele quis ouvir, ele vai no outro. Aquele também não diz, ele vai no outro. Ou seja, enquanto ele não vai num médico que diz, dá o diagnóstico que ele queria ouvir, independente dos exames, independente da competência, da autoridade que o médico naturalmente tem no assunto, enquanto ele não consegue aquela resposta que ele quer, ele continua procurando a resposta incessantemente. E isso pode fazer realmente a destruir a sua própria vida. Conhece esse tipo de pessoa? Você é esse tipo de pessoa? Bom, no vídeo de hoje, pessoal, capítulo de 1 Reis, número 12, nós vamos refletir um pouquinho o que esse capítulo pode dizer, né? E o que esse capítulo pode nos ensinar para que a gente leve a nossa vida e com a sabedoria, né, utilizando sabedoria, para que a gente evite, né, esse tipo de situação. Ou muitas das vezes a gente possa aconselhar alguém, possa conversar com alguém e evitar que alguém que a gente ame até cometa esse tipo de erro. Beleza? Bom, meu nome é Olavo, eu estou lendo a Bíblia pela primeira vez, então todos os dias eu venho aqui, leio um capítulo e faço uma reflexão rápida com você daquilo que me chamou mais atenção no capítulo. Beleza? Vamos nessa? Bom, o capítulo de 1 Reis, número 12, ele marca o início do reinado do filho de Salomão, né, Reboão. Ele começa a reinar sobre o povo. E o que acontece? Jeroboão, ele havia fugido, né, porque Salomão havia jurado ele de morte, estava correndo atrás dele e tudo mais. Ele volta, o povo volta e pede, tipo assim, o povo volta e pede Roboão uma trégua, né? Ó, cara, pega mais leve aí, a gente vai fazer o que você quer que a gente faça, mas pega mais leve, tá muito puxado, tá muito apertado o trabalho e tudo mais. E aí Roboão diz o seguinte, ó, eu vou pensar, vocês voltam daqui a X dias, 3 dias se eu não me engano. Beleza, o povo faz isso. Aí Roboão vai se aconselhar, né? Vai conversar com os mais velhos, como diz o ditado, né? Eu vou conversar com os mais velhos. Os mais velhos, né? Os caras mais velhos, os caras que aconselhavam ao rei, falaram para ele, olha, realmente, cara, tá muito puxado, teu pai estava muito em cima do povo, vamos dar uma segurada. Se você fizer isso, o povo vai te servir. A experiência deles, né, dizia isso, ó, se você fizer isso, der uma segurada aqui e tal, o povo vai ceder, vai ser teu servo aí para sempre. Aí ele escuta isso, não satisfeito, o que ele faz? Ele vai lá escutar os jovens, os caras que haviam sido criados com ele, né? Cresceram com ele e tudo mais, são caras jovens. Aí os caras falam o quê? E quer saber, Roboão? Vamos apertar esse povo. Aperta eles mesmo, fala o seguinte, ó, meu pai apertava, eu vou apertar mais ainda. Adivinha o que ele decide? Ele decide escutar os mais jovens. E aí ele aperta o povo. O que isso acontece? O que origina isso? O que leva a isso? Né? Qual a consequência disso? O povo se revolta, né? O povo entra em guerra, ele próprio precisa fugir. Jeroboão fica reinando sobre a maior parte do povo. E aí entra o erro também de Jeroboão. O que Jeroboão começa a fazer? Ele começa a adorar outros deuses, ele cria da cabeça dele deuses para que isso politicamente fosse bem visto no povo, né? Ele não acredita em Deus. Deus havia prometido que ele ia ser o rei e naturalmente Deus ia capacitá-lo para que ele pudesse fazê-lo, mas ele não acredita, ele se precipita, né? E ele começa a criar coisas, começa a criar deuses para o povo adorar. Em um lugar outro ele cria bezerros, enfim, e aí complica tudo. Mas eu quero me ater, pessoal, nessa situação dos conselhos. Porque assim, eu tenho certeza que se você não é uma pessoa assim, você já conheceu alguém assim. Tem aquela pessoa que ela vem te perguntar alguma coisa, mas na realidade ela só quer um carimbo para a opinião dela, para a decisão dela. Ela já tem a decisão, mas ela vem perguntar para você só para ela dizer assim, se der errado, ela fala, puxa vida, fui escutar o conselho do Olavo, fui perguntar para o Olavo falou para eu fazer aquilo, achou melhor fazer aquilo, eu fiz, me dei mal.
Porque se der certo, ela vai dizer assim, tá vendo, é o que eu queria fazer. Ah, ele só falou, mas ele só confirmou, mas é o que eu queria fazer, estava certo. Aquela frase que o pessoal diz assim, ah não, Deus quer, vou fazer isso que Deus quer. Você nem ouve, você não dá nem oportunidade para Deus te responder. Você simplesmente vai lá e fala, Deus, ó, vou fazer isso aqui, vou comprar, já decidi, é isso que o senhor quer, não é isso? É isso que o senhor quer, ah, pum. Aí dá errado, você fala, poxa Deus, eu falei com o senhor, tá entendendo? Então, ali, a situação é justamente essa, na minha visão. Ele quer ouvir o que ele quer. Ele já está, tudo bem que aquilo ali, tudo, havia um plano do Senhor por trás daquilo tudo ali. A gente já falou nos capítulos anteriores. O Senhor havia falado que ia tirar o reinado das mãos da descendência de Salomão. Ok. Mas aqui eu estou julgando a atitude de Roboão. Ao invés de ele ouvir o conselho dos mais velhos, fica assim, outro parênteses, quando você fala de conselho, vamos lá, você vai buscar um conselho com alguém, tá? Naturalmente que o conselho que você vai buscar com alguém que já tenha passado pela situação que você está passando e que você tem dúvida do que fazer, correto? Você está com um problema, você vai buscar alguém que tenha mais repertório, tenha experiência para te dar o conselho. Não faz sentido você buscar um conselho com alguém que não passou pelo que você está passando. Beleza? Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Ou seja, você tem duas pessoas. Uma pessoa já passou pelo problema que você passou. Independente do que ela fez. Mas ela já passou por aquele problema. E o outro não passou ainda. Está igual a você. Então, qual o sentido mais... Qual conselho faz mais sentido? Na minha visão, é o conselho de quem já passou. Por quê? Porque mesmo que você não queira seguir o que ela está te falando, você vai ter consciência. Poxa, mas essa aqui já passou por isso. Eu não preciso fazer exatamente o que ela está me falando. Eu vou fazer isso aqui porque eu tenho convicção, talvez, disso aqui, mas eu vou fazer pelo menos com consciência do que ela está me falando aqui. Enfim, você vai adaptar. Você não vai seguir alguém que simplesmente não fez. Brigo muito com o Heitor, né? Eu tenho dificuldade de conversar, de discutir, né, com alguém que não entenda do que eu estou falando. E eu também tenho dificuldade, eu não faço isso, né, discutir com alguém que domine aquilo que eu não domino, não entendo sobre aquilo. Eu me coloco na posição de querer aprender. Se eu não entendo de um determinado assunto, eu não posso discutir com alguém, eu vou aprender. Bom, o que é isso aqui? Aí eu vou buscar conhecimento para que eu possa conversar e até debater com essa pessoa. Agora, se a pessoa não conhece do assunto que eu conheço, exemplo fácil aí, vamos botar um exemplo, está na moda aí, por conta da convocação do Neymar, futebol. Você vai discutir futebol com alguém que não entende minimamente de futebol, fica difícil, porque você está falando de uma coisa que a pessoa não entende, a pessoa não sabe o porquê daquilo. E aí, sabe, fica sem sentido a discussão. Política. Você vai discutir com alguém que não entende de política, que é alguém que só repete o que os outros falam. Ela escolhe uma bolha e repete o que aquela bolha fala. Ela não raciocina. Ela não consegue raciocinar, parar, pensar, peraí, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, independente da bandeira que a pessoa segure, ela vai errar, vai acertar e você vai escolher que lado ficar, mas você vai julgar e não vai repetir o que a pessoa fala. Enfim, parêntese fechado, né? Bom, o capítulo se desenrola dessa forma, né? A consequência que Roboão vai levar, e é aquilo que a gente conversa, né? A gente já falou várias vezes. Ali não é só ele que vai sofrer a consequência, é o povo que está ao redor dele. Ele fez, ele tomou atitude, e agora? E os caras que deram conselho para eles mais jovens, como é que vai ficar agora? Será que eles vão segurar a onda? Ou vão deixar tudo na mão? Não, você que escolheu. Você me perguntou, eu te dei a opinião, eu não obriguei você a tomar essa decisão, eu te dei minha opinião. Ainda tem isso também. Então, muito cuidado quando a gente vai pedir conselho, né? Vamos abrir o nosso coração, deixar o nosso ego de lado, né? Deixa o ego de lado. Não, eu quero uma opinião ali da pessoa. Não, tira o ego de lado. Eu julguei, esse cara realmente tem repertório, ele tem condições de me dar a sua opinião. Deixa eu ouvir sem ego. E aí você julga. Não, concordei mais ou menos, não é bem isso que eu penso. Ok, mas não você simplesmente decidir uma coisa antes e perguntar à pessoa só para querer um carimbo. Não faz sentido. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal,
ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado, né, quando nós fizermos novos vídeos, beleza? Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, pessoal.